Só que o que os clientes não sabiam é que o banco, na verdade, estava fazendo um esquema primitivo que é conhecido como roubar de Pedro para pagar Paulo, já que na prática o banco recebia dinheiro de um novo cliente e pagava o que havia sido prometido para o cliente anterior. Só que esse esquema somente sobreviveria enquanto o banco tivesse novas fontes de renda ou então conquistasse novos clientes para dentro do negócio. Ou seja, fatalmente, em algum momento, o banco não teria dinheiro para honrar todos os seus compromissos. E isso significava que alguns dos clientes não receberiam nem o rendimento e nem mesmo o dinheiro que haviam investido. Na verdade, enquanto atraía e prometia aos investidores um grande retorno, Ponzi ganhava dinheiro com a entrada de novos clientes e não com a venda de selos postais. Assim, enquanto ele afirmava oficialmente estar operando grandes remessas de cupons e que a empresa tinha uma grande lucratividade, na verdade, ele estava apenas pegando o dinheiro dos novos clientes para pagar o rendimento prometido aos clientes antigos. E para dar credibilidade ao esquema, ele honrou as promessas feitas aos primeiros clientes, que logo não só investiam novamente com ele, como também colocavam mais dinheiro e ainda espalhavam o nome da empresa para seus amigos, como um investimento que dava bons retornos rapidamente. Dessa forma, Ponzi criou toda uma aparência de seriedade para a empresa, que para a sociedade vivia apenas da arbitragem da venda de selos postais, quando na verdade tudo era apenas uma fachada para um esquema financeiro, em que o real ganho estava na entrada de novos clientes. É importante notar que, assim como vários outros golpes que surgiram depois e que aparecem até hoje, o real ganho da empresa estava na entrada de novos investidores, que eram os verdadeiros responsáveis por colocarem dinheiro na empresa. E o produto, no caso de Ponzi, os seus postais, eram apenas uma desculpa para travestir o esquema financeiro e dar a ele uma roupagem de empresa séria. Na prática, o esquema criava uma espécie de hierarquia entre os clientes da empresa, em que os mais antigos estavam um nível acima daqueles que entravam no negócio tempos depois. E assim, o membro mais antigo era remunerado pela entrada de um membro mais novo, que posteriormente seria remunerado pela entrada de outro novo membro. Por isso, é importante ficar atento a uma série de oportunidades de negócios e ganhos que acontecem até hoje. Nos últimos anos, diversas empresas apareceram com promessas incríveis para pescarem novos clientes. Só que além de oferecerem grandes possibilidades de lucro, essas empresas se apresentavam como vendedoras de produtos comuns, como roupas, cosméticos e até bebidas emagrecedoras. Mas, na verdade, a operação real dessas empresas não estava no produto, e sim na adesão de novos associados, vendedores ou clientes, que colocavam dinheiro para fazerem parte do negócio de alguma forma. Provavelmente, você já ouviu falar de várias empresas que aparecem do dia para a noite como gigantes e como grandes oportunidades de lucro, e que duraram meses ou apenas por alguns poucos anos, e que viviam da entrada de novos membros e não da venda dos produtos que diziam vender. Um exemplo foi a Telex Free, uma empresa multinacional que se dizia responsável pela venda de um sistema de telefonia através da internet, mas que na verdade ganhava dinheiro com a adesão de novos membros e vendedores, que ajudavam com que a empresa desse retorno financeiro para os membros antigos. O esquema funcionou até ser descoberto pelas autoridades de vários países depois de mais de uma década de operação. Vale lembrar que muitas dessas falsas empresas também se fantasiam de empresas de marketing multinível, em que há o comissionamento de todos os níveis de vendedores envolvidos no processo de venda. Contudo, não se pode afirmar que a modalidade de vendas é por si só um esquema financeiro e nem que sempre se trata de um esquema Ponzi. Para tanto, é importante pesquisar para entender se a renda da empresa em questão é proveniente da venda de produtos ou tão somente da entrada de novos membros. Se a principal fonte de ganho for a entrada de novos membros, associados ou vendedores, infelizmente se trata de um esquema.